Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com mais um evento do nosso projeto Cuidar Brincante, que é uma extensão universitária dos cursos de Pedagogia, Psicologia e Educação Física. Então, nós estamos aqui hoje com uma convidada, Kaira, e ela vai trazer para a gente a experiência, um pouco da experiência dela, que ela trabalha, né, uma intervenção terapêutica através da arte-terapia, e mostrar para a gente um pouquinho da parte prática, como é que o trabalho pode ser desenvolvido com gestantes, para que neste momento da vida dessas gestantes, ou mesmo de puérperas, né, que recém ganharam os seus bebês, como é que elas podem participar de uma intervenção dessa e se sentirem mais seguras, promover um autocuidado, né, promover um fortalecimento no vínculo da mãe com o bebê. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente, vai trazer um pouquinho da prática, e eu agradeço, né, a todos que estão aqui participando, e espero que seja um evento, um momento de grandes aprendizagens para a gente. Então, vou passar a palavra para o professor Igor, que também, né, trabalhamos juntos aqui no projeto, e ele vai falar um pouquinho. Obrigado, senhora Flávia. Kaira, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Estamos, assim, realmente curiosos, né, para recebermos essa contribuição. E é uma fala bem breve, assim, mas para fazer esse registro que nós entendemos a saúde dessa maneira globalizada, né, de uma maneira integrada, não desvinculando os aspectos fisiológicos dos psicoemocionais. Então, a gente tem enriquecido o nosso projeto com essas informações que estimulem, né, os diversos profissionais que estão em formação e a comunidade também, que é o nosso foco, mas que possa ter esse cuidado, né? E a expectativa é que nós possamos ter, né, essa experiência com você, cara, e entender muito, assim, que a gente falou já em momentos anteriores, que a atenção, né, o público nosso específico, que são essas mães, principalmente nesse período, né, do puerpério, fica muito assim, a criança nasceu, todo mundo vai visitar a criança, todo mundo quer saber do neném. Poxa, e essa mãe? Será que precisa de cuidado? Será que não precisa também de atenção, né? E ela fica muito fragilizada do ponto de vista psicológico, emocional, essas mudanças hormonais mexem realmente, né, com esse nosso público. E é isso, a gente queria saber um pouquinho, Kaira, dessa sua experiência, dessa sua ação profissional. A Letícia, que é aluna da Educação Física, vai ser a nossa mediadora. Então, ela vai estar interagindo com você e a gente também trocando esse papo. E aí estamos ansiosos pelas suas contribuições, para a sua intervenção. Tá? Obrigado por ter aceito o convite. Bem-vinda. Letícia. Bom dia, pessoal. Kaira, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Então, para a gente começar, você poderia contar para a gente um pouquinho dessa sua experiência, como funciona o seu trabalho, quem é o seu público-alvo? Olá, gente, bom dia. Eu que agradeço o convite, né? Foi, assim, até uma surpresa para mim, mas eu agradeço bastante. Então, eu já trabalho com arte-terapia tem 6 anos, né? Meu público mais, assim, específico vai ser adultos, né? Eu trabalho com todas as faixas etárias, mas adulto tem me procurado mais, porque, assim, tá um pouco, meio que cansado, vamos colocar assim, do que tá, né, do que tá vivenciando, das coisas que tá acontecendo na vida. Então, assim, busca a terapia, principalmente essa questão da arte-terapia, como uma maneira de expressar, né? As suas dores, as suas inquietações, suas dúvidas. Então, assim, a arte-terapia ela é uma ferramenta terapêutica, né, que busca, a partir de todas das linguagens artísticas, trazer ao consciente aquilo que está no inconsciente, aquilo que a gente não consegue estar percebendo. Então, assim, é uma ferramenta que trabalha um pouco com a nossa criança interior, né? Porque, assim,
como a arte, a gente, né, até como eu sou professora também, então, assim, os meus alunos falam, nossa, eu tenho saudade quando artes era só pintar. Então, assim, realmente a gente esquece um pouco, quando a gente se torna adulto, de que tem essa questão da gente poder se expressar através do desenho, da pintura, da colagem, né? Então, assim, do teatro, da argila, pegar na argila, né? Então, assim, a gente tem dentro da arte-terapia muitas ferramentas que dá para trazer essas questões do inconsciente. O meu público de gestante, assim, eu tenho poucas, né? É um público para mim um pouco novo também, mas é um público que, como o professor Igor citou, é um momento que as mulheres estão muito assim, né, no emocional, elas estão muito fragilizadas em algumas coisas. E é justamente isso, as pessoas vão muito visitar a criança, mas e a mãe? Como é que a mãe está? Né? Então, trabalhar a arte-terapia nesse processo de que agora, com o novo ser, surge uma nova mãe, uma nova pessoa, um novo... junto com a criança nasce aquela pessoa nova, né, que agora é mãe, o arquétipo da mãe. E agora, como é que eu vou ser essa mãe? Então, a gente tem muitas gestantes que têm até receio, né? Eu tenho algumas pessoas que eu atendo que não querem ser mãe, justamente por alguma trava que teve lá no passado, e aí a gente vai desconstruindo isso. E assim, pode sim, né, ser uma opção não querer ter filho, mas a maioria das que eu atendo é porque teve algum problema lá atrás, né, de questão de tirar a liberdade, de alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acredito que esse público é um público muito bom de trabalhar, porque a gente vai trazer para essas mães essa questão da criança interior, de estar expressando, de estar mostrando, e também de estar relaxando, porque a arte também é uma forma de relaxamento, né? Então, é isso que eu vim aqui contribuir com vocês. Mais alguma pergunta, Letícia? Sem dúvidas, é bem interessante, né? Uma coisa assim nova, que eu creio que não sejam muitas pessoas que tenham conhecimento, né? Mas é muito enriquecedor. Onde você faz os seus atendimentos? Atualmente, eu estou atendendo mais online, né? Mais por conta da pandemia também, e por ser um novo recurso de atendimento, né? Porque, assim, tem como fazer os atendimentos online, as técnicas eu vou mandando, eu vou mediando essas técnicas, juntamente com a pessoa que eu estou atendendo. Então, assim, antes eu atendia no Gama, no shopping do Gama, né? Mas aí lockdown, fecha, não fecha, deixa aberto, decreto. E aí a gente acaba, essa questão das pessoas também ficarem com receios de ir até o local físico, né? Então, eu optei agora por atender apenas online, e sim, eu estou tendo um público bem bacana no online, né? Porque não muda a questão do processo terapêutico, ele continua acontecendo, né? Só mudou a ferramenta ali de distanciamento, mas de aproximação ao mesmo tempo, igual a gente está fazendo agora, né? Com certeza. E como foi, assim, essa mudança da ferramenta? Foi fácil, foi complicado, assim, sair do presencial, ter mais aquele contato ali, ir para o virtual? Então, foi um processo, né? E ainda está sendo, porque assim, online, o material físico, muitas vezes, eu não tenho contato. Então, eu fico observando, mas não é a mesma coisa, porque assim, o contato físico é diferente, né? Mas assim, foi uma transição e está sendo ainda, né? Para muitas pessoas que eu atendia, eles estranharam no início, acho que todo mundo, mas eu falei, gente, essa é a nossa nova realidade, né? Então, assim, talvez porque a gente não utilizava, mas não numa grande frequência como está agora, né, as redes e tudo, mas é algo que a gente precisa começar, talvez, a utilizar e ingressar na nossa vida. Mas foi um desafio no início, sim, porque eu falava, gente, eu preciso de tais materiais, aí a pessoa não tinha, e eu estava com tudo, né, no meu estúdio, então e agora? Não, gente, então vocês vão ter que comprar isso, isso e isso, para ficar aí guardadinho, para a gente poder
ter as ferramentas, ter o material. Então, no início foi bem complicado, mas hoje já está dando para conviver, assim, bem bacana. Realmente, essa adaptação no início é mais complexa, né? Sim. Quais os tipos de estimulação que você realiza? Então, são mais sensoriais, né, e criativas. Eu trabalho muito com essa questão do lúdico, porque a arte é isso, né, trabalhar o lúdico. Então, eu estimulo a partir da meditação. A gente geralmente, antes de começar qualquer técnica, eu faço uma meditação com as pessoas. E uma coisa assim que eu tiro um pouco, né, porque a gente quando fala meditação, as pessoas já acham que é uma religião, e não é religião, não tem nada conectado à religião, você pode ser de qualquer religião e meditar, né? Mas, assim, é só uma questão mesmo da pessoa se conectar com ela mesma e saber as propriedades do corpo dela. Então, eu trabalho com a meditação nessa questão sensorial, né? E aí, a partir da meditação, a gente vai fazendo a técnica, né? Proposta para aquele dia e para aquela situação que a pessoa me apresenta. Então, assim, dentro da situação que a pessoa vai me apresentar, eu vou, né, fazer a anamnese, que é o primeiro atendimento, e a partir daí eu vou vendo o que vai se encaixar para cada caso. Porque, assim, mesmo que, vamos dizer, eu atenda você e atendo o professor Igor, você vai ter, mesmo que você fale, nossa, estou sofrendo com ansiedade, o professor Igor também me fale que está sofrendo com ansiedade, mas as técnicas que vai ser para você, Letícia, serão diferentes da dele, mesmo que vocês venham para mim com o mesmo problema. Por quê? Porque cada um é um indivíduo, né? Então, assim, eu utilizo técnicas, as técnicas vão depender muito da pessoa que eu vou atender. E aí eu vou ver, não, esse aqui precisa trabalhar mais a criatividade, não, ele precisa trabalhar mais essa questão dos sonhos. Então, eu vou vendo o que vai se encaixar em cada caso, né? Sim, cada pessoa tem suas qualidades, né? Sim, Eu verdade. entendo. Em relação aos materiais, assim, quais são os materiais que você utiliza? Você teve que fazer alguma adaptação, assim, durante a pandemia, né? Quando a pessoa te procura para começar esse processo, você já fala sobre a aquisição de materiais, a dinâmica dos Então, atendimentos? dentro da anamnese, assim, a questão dos materiais eu precisei adaptar por conta, né, das pessoas não terem tudo, mas não são materiais difíceis, né? Em papelaria a gente encontra, então é giz de cera, lápis de cor, canetinha, isso quando eu vou trabalhar com a técnica das artes visuais. Quando eu vou trabalhar com as cênicas, muitas vezes nem precisa de muita coisa, né? Só a pessoa estar com uma roupa confortável, que todos nós temos uma roupa confortável em casa. E assim, quando é música e tem a estimulação, eu só preciso que a pessoa tenha um bom áudio. Quando a gente vai trabalhar com dança, espaço dentro de casa. Então, assim, o material mais físico seria essa questão quando eu vou trabalhar com as visuais, né? Então, assim, massa de modelar, às vezes a gente precisa, argila. Então, assim, esses materiais mais específicos, o que eu fui fazendo? Eu fui adaptando para o papel, né? Então, assim, ensinei alguns dos meus clientes a fazer papel machê, não sei se vocês conhecem, que é com papel higiênico, cola e água. Então, eu ensinei, gente, a gente vai usar papel machê a vida inteira, então pode fazer uma quantidade bem grande, a gente substitui pela argila. Então, assim, foram algumas adaptações que eu fui fazendo, mas eu sempre ensino. E, assim, na anamnese, eu já falo para a pessoa, né? Porque depois da anamnese eu coloco o que eu vou precisar para trabalhar com aquela pessoa e já falo para ela ir providenciando esses materiais, né? Caso naquele dia ela ainda não providenciou, aí eu faço o plano B, né? Que é uma adaptação papel e caneta que todo mundo também tem em casa. Então, eu vou adaptando à medida que eu vou vendo como é que está a resposta da pessoa que eu estou atendendo. Bem interessante. Durante a realização do processo, você consegue ver que as pessoas, elas revelam sentimento quando fazem as dinâmicas, né? E após a identificação desses sentimentos, acontecem terapias diferentes? Muda o processo?
Então, não muda o processo, porque assim, a pessoa vai tendo os próprios insights dela, né? Ela vai tendo as próprias respostas. Então, assim, eu sou muito criteriosa na questão da autodedução, porque assim, quando a gente é terapeuta, né, a professora que é de psicologia e os alunos que também são de psicologia, e você que futuramente, não sei se você vai entrar na questão da docência, né, de dar aula e Sim. tudo, é, a gente às vezes olha um aluno, a gente olha uma situação e a gente acaba tendo uma autodedução, né? Mas assim, eu sempre, quando eu percebo, aí eu vou vendo e trabalhando no processo para que a pessoa tenha esse insight, ela mesma descubra. Porque é diferente eu falar, Letícia, você está com isso, isso e isso, do que você falar, nossa, doutora, eu estou com isso, isso e isso. Entendeu? Então, é diferente. O seu olhar interno vai ser diferente. Quando você tem o seu insight daquela situação específica que você me colocou, não é que mude a terapia, mas é mudar as técnicas. Eu acho que o seu áudio desligou, Kaira. Agora Isso, foi? voltou. Foi? É porque eu não estava te ouvindo também. Desligou aqui. Então, Acontece. assim, às vezes a pessoa precisa não mudar a terapia, mas mudar as técnicas para a gente ver se a gente consegue canalizar outras coisas que possam estar ocorrendo para não a pessoa não estar se sentindo bem ainda, né? À medida também que a pessoa tem o insight daquele problema específico que ela me trouxe, eu posso falar para ela, então, agora você está de alta, você tem duas opções. Você quer continuar fazendo, né, a terapia por outra coisa talvez que te chame a atenção, ou você quer... a gente tem encontros, né, não mais periódicos, semanais, você quer a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então, eu deixo muito livre para a pessoa após o primeiro insight dela quanto ao problema que ela me trouxe, né? Entendi. Você acha que teve mudanças, assim, no perfil dos pacientes ou nas demandas, né, devido à pandemia? Teve sim. Teve uma mudança significativa de pessoas que me procuraram, mesmo porque eu atendia já pessoas muito com depressão, mas na pandemia eu passei a atender um número bem maior de pessoas com depressão, pessoas com crises de ansiedade fortíssimas, em níveis altos de ansiedade, pessoas que não sabiam que tinham ansiedade e começaram a desencadear no período. Então, assim, a demanda aumentou muito, né? Tanto que algumas pessoas eu até tive que passar para amigas minhas, né, que formou junto comigo, por conta disso, que eu não tinha horário, né? Porque eu também faço outras terapias além da arte terapia, né? Eu faço yoga, eu faço reiki, que são as terapias holísticas, então eu faço cromoterapia, cristaloterapia. Então meus horários não estavam como não estava conseguindo coincidir. Então, eu tive que até passar alguns contatos para umas amigas minhas, mas aumentou bastante a demanda e mais nessas questões, né? Ansiedade, depressão, se sentir isolado, se sentir sozinho. Então, assim, foram os quadros mais que eu peguei nesse período. Sim, principalmente com o fato das pessoas ficarem muito em casa, né, recebendo muitas Sim. notícias ruins, infelizmente. Sim. Eu acho que realmente piorou bastante as coisas. Então, Kaira, o que você preparou para a gente hoje? Então, hoje eu preparei, como eu falei, eu sempre preparo uma meditação, né? Então, eu preparei uma meditação para a gente fazer. Eu sempre utilizo uma música clássica, justamente pela questão sensorial, né? Então, assim, eu nunca. Porque às vezes, como eu, né, falei, as pessoas conectam muito essa questão da meditação a alguma religião. Então, se você, por um acaso, vai para uma vertente, assim, hindu, por exemplo, colocar um mantra hindu, as pessoas, já é religião. Então eu vou para a música clássica, porque todo mundo escuta música clássica. Quem não escuta, aprende a escutar e a gostar. Então, assim, eu vou muito pela questão comum.
e a música clássica é algo comum, né? Então, a gente vai começar com a meditação. Eu vou guiando nessa meditação para a pessoa poder trabalhar a questão da criatividade, da imaginação, trabalhar com essa questão imagética, né? E a partir daí a música só fica de fundo mesmo, só para dar aquele startzinho na mente, para você conseguir refletir, para você conseguir dar uma relaxada. Essa foi a primeira parte da técnica. E a segunda parte vai precisar só de caneta e papel, como eu falei, a gente adapta tudo, né? Bem Então, simples. bem simples, caneta e papel, tranquilamente, para a gente poder ter essa questão dos insights que vão vindo, né? Então, é uma técnica bem tranquila, bem simples, que todo mundo já prepara aí caneta e papel e já vamos começar. Ou vai dar algum tempinho, ou a gente já pode começar, como é que vai ser? Já pode começar? É porque travou para mim, gente. Tecnologia é isso, as adaptações da vida. Então, olha só, deixa eu colocar aqui a música. Eu vou tirar só meu áudio para eu colocar a música, só um pouquinho. Então, vamos começar a técnica, né? A única coisa que eu peço para quem está fazendo é sentar em uma posição confortável. Não é bom deitar nesse momento, porque geralmente quando a gente está meditando, dá aquele soninho, então a gente quer dar uma dormida, né? Então, não seria essa questão da meditação, seria uma meditação mais imaginativa mesmo, né? Então, assim, eu vou estar guiando essa meditação, então concentra na música, respira, fecha os olhos, senta numa posição que você fique extremamente confortável, né? Muito confortável mesmo. Então, assim, mas sentando, os pés precisam estar fixados no chão, enraizados, tá? Então, assim, senta, respira, fica tranquilo. Se você, por um acaso, está sentado no chão, pode estirar as pernas, deixar elas estiradas, coluna ereta, né, para poder estar aquele. E, primeiro de tudo, vamos nos concentrar na nossa respiração, porque geralmente a gente não respira de forma correta, né? Então, vamos só focar na nossa respiração. Fazer uma respiração profunda, puxar o ar, segurar um segundinho e solta pela boca. Então, seria assim: a gente respira, enche os nossos pulmões de ar, segura e solta pela boca. Essa respiração, ela também ajuda no momento do parto, viu, mamães? Então, assim, que é aquela respiração que a gente que segura. Então, você respira, segura um pouquinho, solta pela boca. Respira, segura e solta. É aquela respiração de encher balão. Então, vai ser uma meditação bem rápida, bem tranquila, só para a gente trabalhar a imaginação. Eu vou aqui colar, né, porque são muitas técnicas, então eu preciso dar uma lembrada aqui. Respira fundo. Pode respirar normalmente agora. E a gente vai se imaginar em um lugar bem tranquilo, bem calmo, onde você consiga ouvir um contato com a água.
consiga ouvir a água ao fundo. Então, você vai ouvir esse sonzinho de água e você vai se concentrar nesse som, tanto da água quanto nessa melodia bem tranquila que está passando para vocês. Se vocês conseguem também ouvir o canto dos pássaros aqui na minha casa, também se concentra nesse som. Você vai ver na sua mente com os olhos fechados, como se fosse uma tela mental. Essa técnica é uma técnica da gente ressignificar medo. Do que você tem medo? O que te impede muitas vezes de conseguir alguma coisa? Qual é o medo agora de ser mãe? Quais são os desafios que vão vir? Pense todas essas situações. Pense em todas essas questões. Agora, pense em algo extremamente positivo para a sua vida. Algo extremamente oposto a esse medo. Pensa como é que vai ser estar segurando o seu bebê. Pensa em como você vai estar feliz quando ele estiver no aniversarinho de 1 ano. Pensa como ele vai olhar para você e vai dizer o quanto te ama, que você é a heroína dele em todos os momentos. Pensa o quanto você vai ser importante para ele, independente da idade. Veja a conexão que vocês terão juntos. E vai dissipando esse medo. A risada gostosa depois de alguma brincadeira que vocês fizeram juntos. A primeira palavra. Vá pensando em tudo isso. E vai trazendo essas sensações boas para o seu corpo. Esse sentimento de alegria, de paz. De que agora você é responsável por mais uma vida na Terra. E o quanto você é especial por estar fazendo isso. Seja bem-vinda ao novo mundo, mamãe. Porque esse é um mundo em que você pode dar o melhor para o seu filho. Fique feliz com essa sensação. Vá respirando fundo e voltando aos poucos, sentindo toda essa felicidade, toda essa alegria de quando você o vê nos seus braços. Será totalmente diferente. Se espreguiça, no seu limite, claro, porque às vezes eu sei que tem mamães que estão com a barriga bem grandona e não tem como, mas se espreguiça no seu limite. Dê um bom dia para você. Se cuida, se olhe. E agora com o papel e a caneta que tiver do seu lado aí, que você preparou, escreva como você se sente. Como é que você está se sentindo agora?
o medo, ele vem, o medo, ele existe, o medo está ali, às vezes para nos paralisar. Mas quando a gente ressignifica esse medo, a gente coloca os momentos, não é nem a questão só do pensamento positivo, mas é as coisas que a gente pode imaginar que vão vir além desse medo, a gente consegue ressignificar ele, né? Então escreva, faça, até eu indico, um diário a partir de hoje, de como você está se sentindo, de como essa tudo que está passando, tudo que está acontecendo na sua vida, tá bom? E anota nesse caderno, anota nesse papel, deixa guardadinho, porque é até um registro futuro para quando você contar para o seu filho, olha só como é que a mamãe estava e olha como é que ela está agora. Né? Então, assim, é algo muito tranquilo, muito prático, né? Que você vai deixar aí para a vida dele, junto com as fotinhas, primeiras fotos, tudo direitinho, tá bom? Gente, é essa técnica que eu deixei hoje. Espero que vocês gostem, espero que tenham um bom retorno. E Letícia, tem mais alguma pergunta, linda? Achei bastante interessante. Até eu me senti mais calma. Mas, então, quais seriam os formatos de terapia que são mais comuns? Que você mais utiliza? Então, eu utilizo muito da escrita criativa, como eu deixei essa técnica, né? Que a escrita, ela sempre é importante para a gente externalizar aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente escreve nossas raivas, nossas frustrações num papel, rasga esse papel, sabe? E depois tenta colar, tenta reconstruir. Então, eu trabalho muito com essa questão da escrita, né? A escrita ajuda bastante, mesmo porque eu tenho vários diários, então, assim, eu sei o quanto a escrita ajuda quando a gente está em algum processo de estar se sentindo só, estar se sentindo mal, né? Então, assim, trabalho também muito com a colagem, porque aí depende, é como eu te falei, depende muito da pessoa, né? Do que ela me apresenta. Então, eu não posso até nem te falar assim, olha, eu trabalho com isso porque isso dá certo. Não, eu preciso muito avaliar, né? Então, assim, às vezes a colagem é para pessoas que não estão se sentindo pertencentes ao mundo, não estão se sentindo aceitas. O mosaico, né, também para essa finalidade. Então, depende muito, né? Muito mesmo. Entendi. A meditação é elaborada a partir de necessidades da pessoa? Você planeja isso de acordo com a necessidade de cada um? Seria dessa forma? Sim, sim. Aí, no caso, hoje eu já trouxe uma meditação mais voltada para mães, né? Para futuras mamães. Mas eu geralmente canalizo a meditação para a finalidade daquele dia. Então, vamos dizer, eu quero, alguém está com problemas de ansiedade, então eu coloco a meditação para a gente dar uma baixada na frequência, mesmo que a pessoa não consiga se concentrar nos primeiros momentos, vai chegando um momento que, a partir da respiração, ela vai começando a diminuir a frequência, e a partir daí a gente vai descobrindo, com a técnica do dia, o motivo dessa ansiedade, né? O motivo do que está deixando ela tão pensante no futuro, né? Porque a ansiedade é isso, é você estar muito conectada no amanhã, o que vai acontecer amanhã. O amanhã ainda não chegou, vamos tentar viver o hoje. E o que é que a gente tem hoje para viver? O que você vai fazer hoje? E agora, daqui a um minuto, o que é que você vai fazer? Então, eu trago geralmente a pessoa para essa percepção, né? Então, a técnica, né, que você utiliza e os materiais, eles são adaptados para cada pessoa, para cada particularidade, né, para o indivíduo. Sim, são para cada um. Quanto que o autoconhecimento ele é importante para a terapia ser eficaz? Então, o processo da terapia já vai fazer com que a pessoa se autoconheça, porque geralmente quem está no processo terapêutico, ela não se conhece, ela não sabe o seu potencial máximo, né? Então, assim, nós, como as técnicas, nós vamos desenvolvendo esse autoconhecimento, né? Com as técnicas, ela vai se autoconhecendo e vai saber, não, disso eu gosto, disso eu não gosto. Isso eu quero para minha vida, isso eu não quero.
né? Então, assim, a pessoa ela vai conseguindo, nesse lugar eu pertenço, nesse lugar ele já não faz sentido para mim. Então, o autoconhecimento vai acontecendo no meio do processo terapêutico mesmo. Ele não, às vezes as pessoas já não vêm prontas se autoconhecendo, né? Elas chegam assim para mim. Então, eu estou sentindo isso, isso, isso. O que é que está acontecendo comigo? Então, a gente não sabe ainda, mas a gente vai descobrir. Esse processo da terapia, eu imagino que ele varie o tempo, né? Varie de pessoa para pessoa. Mas teria, assim, mais ou menos uma base da quantidade de encontros ou do tempo que dura? Então, vamos dizer, eu tenho pessoas que eu atendo há 2 anos, eu tenho pessoas que em 6 meses elas me dão uma resposta extremamente positiva e eu já falo, você está de alta. Eu tenho pessoas que estão comigo há 1 ano, então, assim, varia, como você falou, varia bastante. Mas um tempo ideal seria 6 meses. Com 6 meses eu consigo já, e a pessoa também ela já consegue dar uma analisada na vida dela inteira e falar assim, não, agora eu consigo ir, né? O problema que eu tinha aqui, ele foi solucionado. E aí sim dá ir para o próximo passo, né? 6 meses é o mínimo de terapia que vai começar a dar um resultado. Sim, ela já consegue lidar melhor com aquilo, né? Acredito. Sim, já, pelo menos com aquele problema específico, porque assim, como eu te falei, as pessoas geralmente procuram para um problema específico. Só que às vezes, com as técnicas, a gente cavuca e descobre outras coisas, né? E aí depende muito, eu deixo meu paciente sempre muito livre, né? De falar assim, olha, desse problema já está tranquilo, mas abriu esse daqui, e agora, como é que a gente resolve? Né? Então, eu sempre deixo a pessoa muito livre, mas sempre aparecem outras coisinhas, sempre. É impressionante. Acontece assim das pessoas te procurar e mesmo assim ela ter uma resistência ao tratamento, ela ter uma autossabotagem durante o processo? Sim. Aí essas pessoas, quando eu percebo, aí eu já falo assim, olha, eu vou até onde eu consigo. Se você não tem a abertura para mudança, nada vai acontecer na sua vida. Então, assim, eu vou trabalhando técnicas para a pessoa poder mudar a concepção dela, né? Mas eu foco muito na pessoa que quer fazer a terapia. Porque quem quer fazer, quem procura para fazer, vai fazer uma mudança. Quem, por um acaso, às vezes é indicação de alguém, fala assim, ô doutora, eu gostei muito do seu tratamento, conversa com minha amiga, ela está precisando tanto, eu não faço esse tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa ela tem que querer mudar. Se eu chegar em você e falar assim, Letícia, olha, eu tô vendo que você tá toda errada, vamos mudar? Você vai olhar para mim e falar, tu está doida? Não tô toda errada, não. Entende? Então, assim, é uma coisa que tem um despertar. A pessoa tem que despertar e falar, eu preciso mudar. Essa situação na minha vida não cabe mais, eu preciso mudar. E aí é o insight que eu te falei, que quando eu te falo algo, é diferente de você sentir algo, né? Então, eu deixo bem livre, assim, eu não vou atrás, não, mas essa autossabotagem a gente tem muito. E aí, quando eu vejo que a pessoa está se autossabotando, eu trabalho técnicas de autossabotagem, né? Para ela poder voltar. Então, já aconteceu da pessoa entrar com resistência, né? Ter uma resistência para entrar no processo da terapia e depois ela melhorar isso? Depois ela ver que realmente é necessário, se sentir mais em Sim, paz? sim, sim. Eu tive homens, principalmente, tá? Não estou, gente, não estou falando que homens é mais resistente, não é isso, não entendam dessa forma, mas geralmente são, né? Homem não precisa de terapia, né? Então, assim, homens são extremamente resistentes, mulheres já não tanto, tem algumas, claro, mas os homens eu vejo mais resistência. E aí, quando a gente começa as primeiras técnicas, eles, nossa, mas como é diferente, eu não pensei que era assim, nossa, gostei muito. Então, na maioria das vezes, os homens entram com resistência, mas no meio né, acho que na terceira sessão, eles já falam assim, não, como eu consegui viver sem terapia até hoje? Né? Então, assim,
tive casos sim. Muda a perspectiva da pessoa, né? A visão que a pessoa tem sobre aquilo ali. Cara, muda porque eles... Desculpa. Pode falar. É porque eles vão... Não, é porque vai com uma visão, né? De que terapia é para pessoas só, né? Tem essa questão ainda do fechadinho na caixinha, de que só terapia faz terapia quem precisa. E, na verdade, não. Se a gente bem soubesse, todos nós faríamos, né? Que a gente precisa de alguém para conversar. E uma pessoa neutra, que não saiba do nosso dia a dia, né? Então, pode perguntar agora, linda. Com certeza. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre as técnicas e quando elas são indicadas? Por exemplo, a argila, quando ela é indicada, a tinta? Sim, a tinta, ela é indicada para pessoas que não têm, não deixam a vida fluir. Sabe aquelas pessoas que querem ter a rigidez de cuidar de tudo, tudo milimetricamente feito, tal, tal. Não, vamos utilizar a tinta, né? Aí, mas eu já estou dando spoiler, gente, tá? Mas eu não falo para a pessoa que é por isso. Mas, assim, geralmente é para isso, para a gente deixar a vida fluir mais, porque a tinta, aí eu trabalho a tinta com o dedo, a pessoa sujar a mão mesmo, pegar na tinta e fazer, com o pincel para deixar mais fluídico, com o pé, a pessoa coloca a tinta no pé e pisa, né, geralmente, ou na cartolina, ou no papel pardo. Então, assim, a tinta é para fluidez, quando a pessoa é muito rígida. A argila é o contrário, é quando a pessoa é muito, sabe, deixa a vida me levar, tá tudo certo, tá tudo lindo. Então, a gente aterra a pessoa com a argila, né? Então, a argila é para aterramento, é para trabalhar mais com a terra, né? Sempre quando as pessoas são muito assim, eu falo, gente, tem uma plantinha em casa, pega uma planta, vamos cuidar de uma planta? Eu geralmente, né, se a pessoa já tem, eu falo para ela cuidar mais da planta. E se não, a gente, compra uma suculentazinha e tal. Ou então eu dou de presente a suculenta, olha só, uma suculenta para você, cuida dessa plantinha e aí é para aterramento. Então, argila aterramento, né? Quando a pessoa é muito, deixa a vida me levar, muito fluídica, e a tinta para a pessoa muito rígida, né? Então, a gente vai trabalhando isso. Vamos ver, até essa questão, quando você perguntou, quando a pessoa é rígida no tratamento, o que é que você começa a fazer? Trabalhar com tinta. A gente vai para a tinta, né? Ou então para a zona de conforto da pessoa também, que aí eu analiso muito caso a caso. Às vezes eu coloco na zona de conforto para a pessoa poder ter mais, se sentir melhor na técnica, né? Sim. O material mais duro, você acha que ele Eu não estou te ouvindo. Tá ligado o meu áudio. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Uhum. Você acha que o material mais duro, ele promove o despertar de limite nas pessoas? Promove. Que aí é onde, quando a gente tem muito contato com coisas mais rígidas, né, a gente começa até a criar uma rotina na nossa vida. E eu falo por experiência própria, que antes de ser arte-terapeuta, eu fazia arte-terapia, né, eu era a paciente, até hoje eu sou, mas hoje eu já faço utilização de outras técnicas também. Mas eu lembro que eu era uma pessoa extremamente desorganizada. Extremamente. Então, assim, eu era da vida me levar mesmo, sabe? Deixa para amanhã, mesmo porque eu sou artista, né? Então, pensa, um artista deixando as coisas acontecerem. Então, o mundo passa naturalmente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com argila, hoje eu tenho plantas, tá? Eu cuido de plantas, antes eu não cuidava. Então, assim, quando eu fui trabalhando mais isso, eu comecei a criar uma rotina de trabalho mesmo, né? Então, essa questão da organização, sou muito mais organizada hoje, questão de horários, de quando tem essa... eu fico extremamente desesperada quando eu atraso em alguma coisa, né? Porque hoje eu tenho uma rotina a ser seguida. Então, eu sei o que eu vou quando a gente terminar a nossa live, eu sei o que eu vou fazer depois, entende? E antes eu não tinha isso. Sei lá, eu vou fazer o que aparecer. Né? Então, assim, não, e agora eu sei, não, eu vou estudar, eu vou fazer tal coisa,
Então, eu tenho essa organização. E trabalhar com os materiais mais rígidos me proporcionaram isso, né? Então, eu falo por experiência. Agora eu tenho uma pergunta que ela é mais pessoal. Como Pode foi que fazer. você se encontrou nessa área da arte-terapia? Quando foi que você viu que gostava disso, que queria trabalhar com isso? Então, quando eu fiz as técnicas, né? Quando eu comecei a fazer as técnicas, eu já era da área das artes, né? Então, já facilitou bastante o amar essa área. E quando eu vi que através da arte, além só da beleza que a gente tem, né, da encenação, eu podia ajudar outras pessoas a se encontrarem e ver que a arte não é só desenhar e pintar, ela tem uma finalidade, estudando os artistas também que utilizaram da arte-terapia. Depois que eu assisti aquele filme da Nise da Silveira, né, que ela trabalha com arte-terapia dentro do hospital psiquiátrico, então, eu consegui ter mais informações sobre a arte-terapia. E aí é isso que eu quero para minha vida, né? E aí foi fluindo, né? Aqui em Brasília não tinha o curso, precisava ir para São Paulo, e aí depois o pessoal de São Paulo veio aqui para Brasília, era só um dia na semana. Hoje, no caso, acho que é na faculdade, eu não me lembro, não sei qual é. Eu sei que é alguma de São Paulo aqui, que tem aqui em Brasília, que tem agora o curso, né, a pós-graduação em arte-terapia. E aí eu fui indo para todas as vertentes. Aí fiz especialização também em contação de história, porque a história também entra, né? A literatura entra também. E aí eu fui só fluindo dentro da arte-terapia, mas foi porque eu fiz o processo, né? Eu passei pelo processo e falei, gente, gostei disso, quero trazer isso para minha vida. Foi naturalmente. Fluiu. Cara, você acha que uma pessoa que é muito metódica, ela tem dificuldade até mesmo de se sujar na tinta durante o processo? Sim. Aí é como eu te falei, né? Eu vou, às vezes, trabalhando na zona de conforto da pessoa. Então, aí, primeiro eu faço para ela criar um diário emocional, né? Então, eu vou para outras ferramentas, deixando ela na zona de conforto dela, a princípio, não mudar de uma vez, porque assim, eu vejo que tem pessoas que sim, que seria rapidinho, são metódicas, mas eu conseguiria trabalhar a tinta tranquilamente e ela se sujaria tranquilo, mas tem pessoas que são muito rígidas mesmo, então eu preciso primeiro desconstruir essa rigidez, descobrir, geralmente, porque teve, né, às vezes uma infância muito repressora, que precisava trabalhar muito essa questão do certinho, do tudo limpinho, do tudo alinhado. Então, trabalho isso para depois ir para o processo, né? Então, é caso a caso, é muito pessoal isso, nem consigo mensurar, mas é isso, né? Eu vou trabalhando a partir do momento que eu observo a pessoa. Eu falo, não, essa dá para a gente trabalhar com uma tinta que ela vai ficar boa. Essa não, se eu trabalhar com tinta, ela me larga no outro dia. Então, então eu vou vendo muito pela questão primária ali. Tá? É individual, realmente. Muito. Não tem como eu falar assim para você. Essa meditação que você realizou no início para gestante, ela pode despertar os medos e sentimentos de rejeição ao bebê? Pode. Por isso que eu não fui tão profundo. Você viu que eu fui bem superficial. Porque se eu for profundo e essa mãe não conseguir voltar depois, se ela, vamos dizer, estou atendendo ela, eu vou lá no fundo do fundo, porque eu vou ter o contato com ela depois, de conversar, de estar com ela. Mas surge sim. E aí é onde a gente precisa trazer novamente. Então, eu fui muito mais para os momentos felizes, para o pensamento, vamos dizer, colocar positivo, né? Do que trabalhar muito o ir até a raiz do medo, do problema e trazer isso para a superfície, né? Então, eu também sou muito sutil nisso, não vou aprofundar demais, porque depois como é que eu vou trazer essa mãe de volta, né? Então, é bem sutil a questão
da arte-terapia, né? Então, se a gente estivesse num processo mesmo, aí eu iria até o fundo do problema, a gente traria por que a rejeição, né, ao bebê, será que foi por algum problema, né, atrás, então a gente vai na raiz do problema. Agora eu fui mais na superfície, assim. Vamos trazer os medos, mas vamos também trazer os momentos bons que vão ser vivenciados após o nascimento, né? Entendi. Depois que você percebe esse sentimento de rejeição ao bebê, qual seria o seu próximo passo, assim, a sua próxima técnica para lidar com isso? Então, aí depois que eu identificasse isso, eu iria ver, trabalhar muito com os arquétipos, né? Que dentro da arte-terapia a gente tem várias ferramentas, mas trabalhar com o arquétipo de mãe. O que é ser mãe? Né? Então, assim, um arquétipo de mãe. Nós temos um arquétipo de mãe. O que seria o arquétipo? Nós temos uma idealização de mãe. Mãe é aquela que cuida, mãe é aquela que protege, mãe é aquela que dá a vida, né? Então, assim, e aí a gente tem um arquétipo fechado do que é ser mãe. E tem pessoas que desconstruíram esse arquétipo por talvez a mãe não ter criado, ter sido criado por outro parente ou pela avó. Então, assim, a pessoa tem uma resistência do que é ser mãe. E aí, geralmente, a rejeição vem dessa, vamos colocar assim, entre aspas, falha técnica lá atrás, né? Então, assim, outra questão é a mãe superprotetora também, que é uma polaridade da rejeição, que aí a gente já descobre também nessa meditação, né? Então, assim, aí eu vou para os próximos passos, trabalhar o arquétipo mãe. Aí eu trabalho com o quê? Com colagem, com imagens femininas, né? Com trazer essa ressignificação da mulher. Então, eu vou trabalhando já com essa parte não de rejeitar o bebê, mas às vezes da autorrejeição, Letícia, porque acontece muito isso também. A mãe geralmente não está rejeitando a criança, ela está se rejeitando como mãe, né? Então, eu já identifiquei muitas dessas coisas. É um reflexo, né, no caso? São reflexos do passado, exatamente. A arte-terapia, ela funciona também como um diagnóstico? Ou seja, por exemplo, durante a dinâmica, a pessoa revela facetas da sua personalidade, de quem ela é? Sim, e é assim, as outras técnicas, né, todas elas revelam, mas a arte-terapia vai no sutil, por isso que eu falei dessa questão sutil. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquilo dali e acaba aparecendo no desenho, na pintura, em algum momento de alguma técnica, né? Então, assim, eu atendi uma criança que ela era muito agressiva, muito, né? A causa veio para mim de agressividade, que ele era muito agressivo, mas aí eu fui descobrindo nas técnicas que essa agressividade era uma autoproteção, entende? Então, assim, e ele nem sabia que ele tinha isso, e a família também, porque ele era só agressivo, né? Ele só demonstrava agressividade externa, então, e não, no fundo ele era é uma criança doce, é uma criança que só estava se autoprotegendo. E aí foi onde a gente foi atrás da causa da autoproteção, né? Mas é isso. Kaira, você gostaria de estar falando mais alguma coisa, passando o seu contato para as gestantes que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo que têm interesse em estar entrando em contato com você? Então, meu contato do Instagram é o @KairaGabriel, né? E por lá, pelo direct, eu passo meu contato também do telefone, porque eu ainda não gravei, tá, gente? Desculpa. É um número novo e eu não gravei ainda, mas pelo Instagram, pelo direct, consegue entrar em contato comigo. Eu tô online quase. Quando eu não responder imediatamente é porque eu tô em atendimento, mas aí eu passo o contato do telefone. Mas é isso. Estou muito grata pela oportunidade de vocês, né? Pelo convite que a Helena me fez, por vocês terem me recepcionado muito bem. E eu espero que, né, o pouquinho que eu deixei aqui
que semeie para mamães, para elas poderem ver a importância que elas têm, não só elas, quanto todo mundo que assistir, né? Nós que estamos muito felizes com a sua presença, sem dúvidas foi muito enriquecedor. Eu vou passar a palavra então para a Flávia Pinheiro, e eu gostaria de agradecer muito pela sua presença. Muito obrigada. Que é isso, eu que agradeço. Obrigada, Letícia. Então, a Letícia é uma das nossas estudantes do projeto, né? A Helena é outra que fez contato com você, e a gente só tem estudantes top no nosso projeto, né, professor? Motivo de orgulho, né, essa turminha. Não é? Nos deixam Cara, orgulhosos. então, olha, a gente agradece bastante a sua participação, né? O link da avaliação da nossa live está aí para o pessoal que está assistindo e para gerar o certificado de vocês, tá? Então, eu agradeço. Quer falar mais um pouquinho, professor? Só um registro rápido, cara, porque assim, às vezes eu fico encantado, né, como as várias áreas conversam e convergem. E na educação física, tem uma disciplina no nosso curso que é lutas e artes marciais, mas ela vai muito além dessa parte de estimulação física, ela fala muito dos aspectos filosóficos, né? E a gente fala muito sobre essa cultura oriental que busca o autoconhecimento e que a arte marcial é um veículo, é um meio do aprimoramento, não só físico, mas, né, a busca por essa saúde no sentido integral. Então, eu tenho falado, e aí eu dou aula de anatomia, falo de neurociência, falo, gente, tudo converge e tudo conversa. E esse projeto, assim, tem sido muito precioso para mim, desse cuidar brincante, né? Porque você está numa instituição que fala da saúde, mas as pessoas não têm a cultura do autoconhecimento, da reforma interior, né? Da busca pelo aprimoramento. Isso, para mim, na minha opinião, né? E tudo que você colocou para a gente, é uma busca que ela deveria ser constante, mas ainda tem muito tabu. A pessoa que busca uma terapia, ou a pessoa que às vezes tem que usar um fármaco concomitantemente, né? São pessoas que ficam rotuladas, e a gente tem que quebrar, desmistificar tudo isso. Então, acredito, cara, que você contribuiu muito dentro desse aspecto, né? A gente trata no nosso cotidiano, sala de aula, no nosso projeto. Agradeço muito. Então, assim, a gente está falando da mesma coisa de formas diferentes. Muito rico. Fiquei muito feliz, tá? E a última coisa, e a última coisa, né, professor Igor? Lembrando aqui que a arte-terapia, né, o SUS tem, né, as práticas integrativas e complementares. Então, a yoga é uma das práticas reconhecidas como terapêuticas, né, no tratamento e na prevenção de doenças, de agravos, na própria meditação, que é muito utilizada nas psicoterapias, né? E a medicina tem se apoiado nessas práticas integrativas e complementares. Então, acho que a arte-terapia, ela reforça, né, uma outra forma de trabalhar, complementar aos cuidados, a prevenção e a promoção da saúde. Então, eu acho que isso a gente precisa registrar, porque nós temos aí estudantes da educação, estudantes também da saúde, né, da psicologia, e essas práticas são integrativas, né, e complementares a outras, né, práticas que são da medicina e outras áreas paramédicas aí. Então, cara, eu agradeço muito mesmo, né? Como eu falei, gente, eu quem agradeço, viu, muito pelo convite. E sim, né, tem o Pilates terapêutico que eu fiquei sabendo recentemente, eu fiquei sabendo do Pilates terapêutico ano passado, né? Então, assim, é uma prática nova até para mim, mas para os profissionais de educação física, o yoga e o Pilates, eu acho que seria bem interessante de estar fazendo como uma especialização, né? Assim, deixando até como dica para os meninos, porque já estão nessa área, né? Então, só aumentaria ainda mais o know-how deles e também trabalharia com essa questão de promover saúde,
né? Mais ainda. Então, assim, e o SUS, sim, tem as práticas, né? A gente está até esperando aqui ansiosamente pelo concurso, para todo mundo ser concursado pelo SUS, que, assim, colocar a terapia nos postos de saúde para todas as pessoas terem acesso vai ser muito melhor, né? Vai trazer uma gama melhor de autoconhecimento, de pessoas mais conhecedoras de si mesmas, né? Então, deixar esse acesso para todo mundo vai ajudar bastante. É isso aí. Bom. Obrigada, então. Evoluindo, né? Nesse sentido, né? Sim, sim. Obrigada, então, a todos, né, que estão aí nos assistindo, né? E até o nosso próximo encontro. Sim, teve uma pergunta, eu vi que alguém perguntou se é só para mães ou se tem para pais também. Isso foi a última pergunta. Os pais também podem fazer a meditação da mesma maneira, né, com a mesma finalidade, só que voltada para o pai agora, né? Porque assim, o pai, na verdade, ele nasce quando o bebê nasce, né? A mãe, quando descobre que está grávida, nasce a mãe. Mas o pai já é um processo mais diferenciado, porém, dá também para fazer a técnica para o pai. Tá bom? Joia. Obrigada, Gente, então. Você respondeu a pergunta da Lohane. Sim. Tchau, gente. Então, Tânia. beijo para todo Tchau. mundo. Obrigado, cara.